Sobre toda a terra, tu és o rei. Sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só eu desejo reinar de novo em mim. Oh, yeah, yeah, yeah. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar fazem refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar fazem refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Reinar de novo em mim, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com seu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele
ministramos o louvor. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Coroamos a ti, ó Rei Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Olá, graça e paz, tudo bem? Mais um culto que a gente está dando início, que você tenha tido uma boa semana, que Deus hoje lhe renove suas forças. Eu quero começar lendo Salmo 127, versículo 3 e 4. Salmo 127, 3 e 4 diz assim: Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Olha que interessante, hein? Os filhos são heranças do Senhor, mas eles são como uma espécie de flecha, e todo arqueiro quer acertar o alvo. E aqui eu acho que tem um ensinamento muito importante. Que alvo você quer acertar? Isso vai depender de como você vai educar o seu filho. Onde você quer que seu filho chegue? O que você quer que aconteça a partir da vida do seu filho? Qual é o objetivo para a vida dele? Como um bom guerreiro, você deve aprender a atirar a flecha com precisão, a forjar uma flecha com precisão. E isso é a simbologia da educação que você tem que dar para o seu filho. Ensina o teu filho a amar a Deus sobre todas as coisas. Ensina o teu filho a amar o próximo como ele se ama. Eu tenho certeza que essa flecha vai atingir o objetivo. Não que você quer, mas que Deus quer. Que nós possamos sermos pais, irmãos, pessoas que ajudem na formação desse indivíduo, para que ele chegue longe, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, dá sabedoria para nós podermos cuidar e educar da melhor forma as nossas crianças. Que nós possamos, Pai, imprimir nelas o teu amor, a tua vida, para que eles possam, Senhor, acertar corações, para que eles possam mudar essa sociedade de acordo com a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sendo o mês das crianças, eu quero indicar hoje um livro muito legal, muito especial, um livro que eu li no seminário. Eu acho que eu vou ter que ler de novo, tá? O livro é esse aqui, Como Ensinar Doutrinas Bíblicas
para crianças, do Sam Doherty, acho que é assim que se pronuncia. É um livro muito legal porque, vamos e convenhamos, algumas doutrinas não são tão fáceis de explicar para uma criança. E aqui ele vem dando algumas técnicas, algumas formas de você passar a essência do Evangelho para o seu filho, para as nossas crianças, tá? Então, se você é professor de escola dominical para crianças, se você aí é responsável pelo cultinho das crianças, ou se você é pai, mãe, ou se você ama criança e quer ensiná-las o caminho que elas devem percorrer e caminhar, eu recomendo esse livro, Como Ensinar Doutrinas Bíblicas para Crianças. Tá bom? Deus abençoe. Se puder, leia esse livro e fique em casa. Desenvolvimento. É muito importante como nós devemos nos desenvolver. E parte, talvez a mais importante desse desenvolvimento, ou é a mais importante, é a nossa relação com Deus. Eu queria agora que você se concentrasse, eu vou recitar um salmo, o Salmo 28. Eu queria que você se concentrasse na letra, que é linda, para que você tenha esse momento agora de reflexão. Tá bom? Você puder até fechar seus olhos e deixar a letra penetrar na sua mente, no seu coração, seria maravilhoso. Salmo 28. A ti eu clamo, ó Senhor, minha rocha. Não feches teus ouvidos para mim, pois se permaneceres calado, será melhor que eu desista e morra. Ouve minha própria súplica por misericórdia, quando eu clamar por socorro, quando levantar as mãos para o teu santuário. Não me arrastes com os perversos, com os que praticam o mal, que dirigem palavras amigáveis ao próximo, enquanto tramam maldades no coração. Dá o castigo pelo que fizeram, segundo a medida de sua perversidade. Retribui-lhes por seus atos e faz que recebam o que merecem. Eles não se importam com as obras do Senhor, nem com o que as suas mãos criaram. Por isso ele os derrubará, e nunca mais voltarão a se erguer. Louvado seja o Senhor, pois ouviu meu clamor por misericórdia. O Senhor é minha força e meu escudo, confio nele de todo o coração. Ele me ajuda e meu coração se enche de alegria. Por isso dou graças com meus cânticos. O Senhor é a força de seu povo, fortaleza segura para ser ungido. Salva o teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. O salmista ele começa pedindo para Deus ouvir, porque não ser escutado por Deus é pior do que morrer. Enquanto então ele consegue ser escutado por Deus, ele entende que ele se conectou com Deus, olha que ele pede, lá no último versículo, salva teu povo, abençoa os que pertencem a ti, conduze-os como pastor e leva-os em teus braços para sempre. Olha que declaração bonita. Agora o presbítero Marcos vai declarar a palavra de Deus a nós. Então que você esteja com o coração aberto, com a mente aberta para receber e deixar Deus te transformar. Vamos orar? Senhor, o momento agora é da tua palavra. Abençoa o Marquinhos, esteja com ele, que as palavras que saírem da boca dele tenham o teu tempero, tenham a tua vontade. E elas, quando encontrarem os nossos ouvidos, adentrem os nossos corações, traga conforto, confronto e atitude que te glorifique. Abençoa, Pai, nosso presbítero. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, amigos, ouvintes da palavra nessa noite. Vamos dar continuidade a esse momento de adoração. Obrigado, pastor Léo, pela
introdução ao nosso culto nessa noite. Que Deus possa nos abençoar. Obrigado pelas palavras. E que a palavra do Senhor nesse instante venha falar também aos nossos corações. O tema da mensagem hoje é uma mulher de fé. Está baseado lá no livro de 1 Samuel, a história de Ana, mãe de Samuel. E uma homenagem às nossas queridas, né? Não foi proposital, mas este mês de outubro também é considerado, chamado de Outubro Rosa, uma conscientização, né, sobre o câncer de mama e de colo do útero, que nós possamos lembrar do cuidado com as nossas mulheres e ter essa conscientização, né? Nos conscientizarmos e conscientizá-las sobre isso, que são nossas leais companheiras de vida e de ministério. Amém? O nosso versículo-chave, 1 Samuel, capítulo 1, verso 15, diz assim: Ana respondeu, não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. 1 Samuel 1,15, versão NVI. Que Deus possa nos abençoar nessa noite, né? Vamos orar pedindo a direção do Senhor sobre essa palavra nessa noite? Senhor, muito obrigado. Obrigado por este momento de louvor e adoração a Ti. Obrigado pela Tua palavra, que sempre fala aos nossos corações, fala conosco. E nós te pedimos que, mais uma vez, o Senhor venha honrar a Tua palavra, Pai, em nossas vidas. Que o Senhor venha falar aos corações, às mentes, confortar, trazer ânimo, trazer alegria, mas que o Senhor possa também alertar aqueles que necessitam, que a Tua palavra seja completa em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos a Tua direção e desde já agradecemos. Amém, Pai. Amém. Para não perder o costume, né, vou cantar uma música. O nome da música é Uma Mulher de Fé, do Kleber Lucas. E mais uma homenagem aí às nossas queridas. Amém? Uma mulher de fé move o coração do rei, faz o deserto florescer. Uma mulher de fé é incansável na esperança, traz na lembrança o bem de Deus e não desistirá jamais. Quando uma mulher decide orar e derramar o coração aos pés do Salvador Jesus, Deus não negará o seu melhor a uma mulher de fé, uma mulher de fé. Uma mulher de fé tocou o manto do Senhor e o impossível aconteceu.
Amém? Glórias a Deus. Como eu disse antes, né, nossa mensagem hoje está baseada no livro de 1 Samuel. Vamos pegar nossas Bíblias e abrir em 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler aí do verso 1 até o verso 28. Amém? 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Houve um homem de Remataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano para adorar ao Senhor e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar o movimento dos lábios. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouviam voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. E lhe disse: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e chegaram em sua casa, a Ramá. Eucana coabitou com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu, e passado o devido tempo teve um filho, a quem chamou Samuel, pois dizia: Do Senhor o pedi. Subiu Eucana, seu marido, com toda a sua casa a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Ana, porém, não subiu e disse a seu marido: Quando o menino for desmamado, levá-lo-ei para ser apresentado perante o Senhor, e para lá ficar para sempre. Respondeu-lhe Eucana, seu marido: Faz o que melhor te agrade. Fica até que o desmames, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o filho ao peito, até que o desmamou. Havendo-o desmamado, levou-o consigo com um novilho de 3 anos, um efa de farinha e um odre de vinho,
e o apresentou à casa do Senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. Imolaram o novilho e trouxeram o menino a Eli. E disse ela: Ah, meu senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Por este menino eu orava, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali o Senhor. Amém? Senhor, fala conosco nessa noite. Fala através da sua palavra. Fala aos nossos corações, às nossas mentes e ouvidos. Em nome de Jesus, agradecemos. Amém. Glória a Deus. Ana, uma mulher de fé. Para entendermos um pouco do contexto em que se trata essa história, né, vamos fazer aqui um pano de fundo, inicialmente, para nós entendermos a história de Ana. Né? Então, após a morte de Josué, o povo de Israel, já instalado em Canaã, havia sido governado por juízes, instituídos por Deus em momentos cruciais da história da nação. No entanto, a nação havia se degenerado moral e politicamente. Passaram por investidas violentas dos filisteus. O templo de Siló, local escolhido para abrigar o tabernáculo do Senhor, fora profanado e o sacerdócio se mostrava corrupto e imoral. Em meio a essa confusão política e religiosa, surge Samuel, o milagroso filho de Ana. De uma forma notável, a renovação e a alegria que esse nascimento trouxe à sua mãe prefiguram também um renovo para a nação. A história de Samuel começa nos dias finais dos juízes. Né? Nós temos ali, após o assentamento do povo em Canaã, e que a morte de Josué, então passa um tempo em que os juízes foi quem governavam, né? Quem decidiam, tomavam as decisões, quem ajudava na condução do povo. E Samuel nasceu um pouco depois desse tempo, já no final. E Samuel foi o último dos juízes e o primeiro dos profetas, embora não fosse descendente da linha genealógica de Arão, sucedeu a Eli no cargo sacerdotal. Viu-se na contingência de guiar a Israel em algumas das mais profundas crises de sua história. Então ele foi o primeiro dos profetas depois de Moisés. Para entendermos um pouco sobre a história do texto, né? 1 Samuel, capítulo 1, né? Os primeiros 7 capítulos, de 1 a 7, apresentam o homem de Deus Samuel, tido por muitos como a maior figura do Antigo Testamento, desde Moisés. Samuel é um personagem singular no Antigo Testamento, no qual teve 3 papéis distintos, ou responsabilidades oficiais, como líder, sacerdote, juiz e profeta. Ele nasceu em uma família de levitas e por isso serviu como sacerdote em Israel, como está lá em 1 Samuel 10:8. Também foi reconhecido como juiz de Israel e lidava com decisões e disputas judiciais. E além disso, foi o primeiro de uma série de grandes profetas levantados após Moisés. O pai de Samuel, Eucana, cujo nome hebreu significa Deus criou, era um levita. E conforme vemos lá em 1 Crônicas 6, 26 a 34. Aqui no texto, ele é tratado como um efraimita, conforme no verso 1 lá, né, que já lido anteriormente, pelo fato de ter morado no território de Efraim. Né? O versículo 2 começa com uma afirmação um tanto polêmica para os nossos dias. Né? Ele tinha 2 esposas. Pelo Código de Hammurabi, que regia as leis daquela época, ao qual também muito se assemelha às leis judaicas, se a primeira mulher escolhida fosse estéril, o homem podia casar-se com uma segunda, prevendo-se assim a continuidade da sua geração, conforme Deuteronômio 21, 15 a 17. Entendendo isto, evita-nos julgar mal alguns personagens bíblicos, né? Então, na época da história, era permitido ao homem ter uma segunda esposa, desde que a primeira fosse estéril. Foi o que aconteceu com Eucana. A lei exigia que os israelitas participassem de 3 festividades por ano em Jerusalém: a Páscoa, o Pentecostes e a Festa dos Tabernáculos, conforme Êxodo 34, 23, Deuteronômio 16, 16.
A cidade de Siló, localizada a cerca de 32 quilômetros ao norte de Jerusalém, era o centro religioso da nação naquela época e o local onde foi instalado o tabernáculo. Está lá em Juízes 18:1. Segundo o costume da época, a lei ordenava que os homens de Israel se apresentassem diante do Senhor nessas 3 ocasiões festivas, nas quais se deslocavam das suas cidades de origem para o local do tabernáculo em Siló. Muitos levavam suas famílias na viagem, mas eles não eram obrigados a fazer isso. Essa informação demonstra a devoção de Ana ao Senhor, pelo fato de ela também ir a Siló para adorar a Deus. Ela tinha razões para não querer ir, como veremos mais à frente. Eli e seus filhos, Ofni e Finéias, exerciam o sacerdócio, oficializando os sacrifícios apresentados no tabernáculo. Eli era o sumo sacerdote e juiz de Israel, era da família de Itamar, o 4º filho de Arão. Conforme 1 Reis 2, 27, 1 Crônicas 24, 1-3. A adoração a Deus não envolvia apenas o sacrifício de animais, mas também fartos banquetes de carne e vinho. Eucana destinava a maior parte da comida para Ana, tentando consolá-la pelo fato de ela não ter filhos e também para demonstrar o seu amor e preferência por ela. Ana era estéril. Penina, a outra esposa de Eucana, aproveitava toda e qualquer situação para ostentar o fato de ter filhos, provocando-a. Ana chorava e não comia. Triste a situação. Destacamos 4 características da vida de Ana, comuns a nós cristãos, sobre as quais falaremos a seguir. Então, essas características são 1. Resignação. 2. Confiança. 3. Entrega. 4. Gratidão. Nós vamos falar sobre essas características agora. Resignação. Resignação é o mesmo que aceitação. Uma condição de estar submisso ao desejo e vontade de outra pessoa ou da ação do destino. O estado de resignação é compreendido como a ação de aceitar voluntariamente e pacificamente uma condição imposta por parte de alguém ou algo, mesmo que o indivíduo resignado não concorde com esta. O sentimento de conformismo é uma das principais características da pessoa resignada, que não luta por alternativas para alterar a situação presente, resumindo-se apenas em concordar com ela. Resignação é o contrário de protesta, revolta. Estes podem ser os pontos positivos, assim como o exercício da paciência. No entanto, falaremos da resignação aqui como uma atitude negativa. As mulheres na situação de Ana naquela época em Israel eram ridicularizadas, sofriam humilhação pública e geralmente caíam em desgraça. Para aumentar o sofrimento de Ana, as constantes zombarias de Penina, a outra, levavam-na a um profundo estado de depressão. Nessas circunstâncias, sua reação era chorar, cair em prantos, aceitar sua condição. Não sabemos por quanto tempo essa situação se arrastou, mas vários fatos no texto nos levam a crer que foram anos chorando em busca de consolo. Se Eucana havia buscado uma segunda esposa para ter filhos, acredita-se que Ana seja a primeira, e só depois de algum tempo procurou a outra. O texto diz no versículo 2 que Penina tinha filhos e filhas, aumentando aí a quantidade de anos dessa conta. Então, foram anos na vida de Ana nesse sofrimento, baseado nesses fatos. Enquanto Penina provocava Ana, Eucana procurava consolá-la. Ele a amava, independentemente da sua condição de esterilidade, e procurava demonstrar isso, dizendo que o seu amor por ela era uma bênção maior do que a de ter 10 filhos. Na maioria das vezes, ele é visto como sendo sensível. Imagine uma situação como esta, numa época e sociedade considerada machista, em que o principal papel da mulher é ser procriadora. A Bíblia nos proporciona estes raros e belos momentos de sensibilidade na história da humanidade, de um Deus de amor. Muito lindo isso. A preocupação de Eucana com Ana, a segunda esposa, a quem ele amava incondicionalmente. Este pode ser o motivo pelo qual Ana se manteve por tanto tempo nessa condição de resignação.
talvez ela consolada com esse amor, mesmo sofrendo, se mantinha ali resignada, aceitando tudo. Né? De certa forma parece cômodo. Até o verso 8 do texto, não percebemos qualquer ação de Ana voltada para Deus, no sentido de apresentar sua condição em busca de auxílio divino. Essa situação só vai mudar a partir do versículo 9, quando ela finalmente toma posição e muda completamente de atitude. O próprio texto começa com a expressão certa vez, que nos leva a crer que foi a única. Em vez de resignação, Ana agora demonstra confiança, que é a segunda característica. A confiança, né? Para falarmos de confiança, vamos voltar lá no verso 9. A entrada do santuário era o local de adoração, onde as pessoas se aproximavam de Eli para obter aconselhamento em questões judiciais. Foi de lá onde Eli viu Ana se levantar, né, conforme o verso 10, mudando completamente sua atitude de sujeição às condições humanas, para, enfim, entregar-se completamente à vontade de Deus e se humilhar aos pés do Senhor. Mesmo com a alma amargurada e chorando muito, pela primeira vez, Ana orou ao Senhor. Ela se derramou aos pés do Senhor. Neste momento, ela desprezou todas as condições humanas e confiou inteiramente em Deus. Percebe-se no texto que, mesmo confiante, lá no verso 11, né, parte A, ela se sujeitou à vontade de Deus e fez voto. Né? Colocou-se à disposição do Senhor, se condicionando inteiramente à sua vontade. A conjunção se aí nos traz essa ideia, né? Se deres atenção à tua serva, se te lembrares de mim, se me deres um filho. Né? Então essa conjunção se deixa bem claro a sua condição de sujeição. Ela não declarou nada, ela não exigiu nada. Ana simplesmente se entregou, se derramou, fez voto e disse a Deus, se quiseres, faça a tua vontade com a tua serva. Essa é uma bela atitude de cristão. Atitude de confiança de Ana perante o Senhor. O sacerdote Eli estranhou aquela atitude repentina de Ana e começou a observá-la. Chegou inclusive a julgá-la como uma embriagada, mas ela o rebateu. Não se trata disso. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Eli podia ter todos os defeitos. Se continuarmos a leitura no capítulo 2, a partir do versículo 12 até o capítulo 4, vemos o desastre e a vergonha que ele e seus filhos representavam ao ofício sacerdotal, o qual os levou à morte e à transferência do sacerdócio ao próprio Samuel, né, mais à frente. Mas Eli era o sacerdote do Senhor em exercício. Ele sabia muito bem discernir uma atitude sensata diante de Deus e o que se esperar dela. E foi nessa condição de homem de Deus e aparentemente convicto de que algo especial acabara de acontecer, que ele reconheceu a atitude de Ana e a dispensou em paz. Né? E ele dispensou a paz de Deus, a bênção de Deus sobre a vida de Ana. No verso 18, né, após isso, Ana descansou em Deus. Após essa derrama, essa entrega, ela sentiu-se aliviada, ela descansou em Deus, confiando na soberania do Altíssimo e numa atitude de fé sem precedentes. Ela se levantou, comeu e seguiu o seu caminho. Até o seu semblante mudou. Verso 19, Ana fez o que cabia a ela. Né? Logo depois disso, teve relações com seu marido. Não somente se entregou e ficou esperando. Né? Então ela levantou, comeu, agiu como uma mulher normal, como uma pessoa normal, mas confiando no Senhor e esperando no Senhor, esperando que o Senhor agisse. Seguiu confiantemente o seu caminho, cumpriu suas obrigações, adorou o Senhor e o Senhor a abençoou. Isso partiu de uma atitude de confiança. A terceira atitude é a entrega, devoção. Versículo 11, parte B. Né? Dentro do contexto da sua oração, Ana fez um voto a Deus. Ela prometeu que, se Deus lhe desse um filho, a criança seria dedicada a ele. Ou seja, ela devolveu a Deus.
Esta é uma atitude maravilhosa de entrega, de devoção. Ela pede o filho a Deus, mas ao mesmo tempo ela o devolve, consagra a ele aquilo que lhe seria mais precioso no momento. Para entendermos, os levitas costumavam trabalhar, né, dos 25 aos 50 anos de idade, né, e conforme Números 4, 3 e 8, 24 a 26. Ana, porém, dedicou seu filho à obra de Deus por toda a vida dele, desde que foi desmamado, enquanto ele vivesse. Isso é uma atitude de entrega total, de devoção. No verso 22, parte B, depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. As crianças hebreias normalmente eram desmamadas por volta dos 2 ou 3 anos de idade. Ana abre mão do seu filho completamente, sem reservas para Deus. Ao fazer isto, ela está entregando a si mesma. Ela se derrama, se entrega por completo em sua confiança no Senhor. Isso é uma verdadeira atitude de devoção, de entrega a Deus. Quarta característica, gratidão. Verso 24 e 25. Além de entregar o filho, Ana traz uma oferta especial de gratidão ao Senhor. Mesmo que fosse um protocolo da época, uma exigência da lei para o caso de cumprimento de voto, conforme Números 15, 3 a 8, em momento algum ela demonstra tristeza ou arrependimento por entregar o filho a Deus. Antes, pelo contrário. O verso 28 diz que ela adorou ao Senhor e orou a Deus. E ainda se nós continuarmos o texto, lá no capítulo 2, versículo 1 a 10, ela compôs um cântico, uma oração de agradecimento a Deus. Cântico, oração, fato é que ela adorou ao Senhor. Na versão de Almeida atualizada diz um cântico, na versão NVI diz que ela fez uma oração. Mas ela adorou ao Senhor. Isso é uma atitude de gratidão. Então, Ana demonstrou gratidão. Dito isso, o que podemos aprender com a história de Ana? A resignação não é o melhor caminho. Ela leva à depressão e a atitudes insensatas. Tudo leva a crer que Ana enchia a cara para afogar suas mágoas. Tanto é que Eli a confundiu com uma bêbada. A expressão lá no versículo 14, até quando continuará embriagada? Ou seja, continuará a dar pistas de que ela vinha se embriagando. Que não foi um momento isolado. Até quando continuará embriagada? Então, mostra que já era um costume de Ana. E, então, dá pistas de que ela fazia isso bem como a sociedade em nossos dias, Que muitas vezes, quantas pessoas por aí dizem, vou encher a cara para afogar as mágoas. Este não é o melhor caminho. Em contrapartida, se nós formos lá para Efésios, capítulo 5, verso 17 e 18, nos diz o seguinte, nos traz esse alerta. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Verso 17. Verso 18, não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. E foi o que aconteceu com Ana naquele momento. Ela se deixou encher pelo Espírito e pela paz de Deus que excede todo entendimento. A resignação também pode levar à ansiedade, quando tentamos por nós mesmos resolver as coisas e não damos conta. Mas encontramos o antídoto para isso lá em Mateus, capítulo 6, do verso 25 a 34. Leiam esse texto, Leiam também Filipenses 4, 6, 1 Pedro 5, 7. Esses textos nos diz para confiarmos em Deus, entregarmos a nossa confiança ao Senhor. Então busque a Deus, derrame a sua alma aos pés do Senhor. Precisamos nos humilhar, entregarmos inteiramente ao Senhor em atitude de devoção e adoração, sujeitando a sua vontade. Salmo 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais ele fará.
Segunda Crônicas 2, 7 a 14, se o meu povo que se clama pelo meu nome se humilhar e orar, né, e buscar a minha face, então eu virei dos céus. Tiago 4, 10, 1 Pedro 5, 6. Busque a Deus, derrame a sua alma aos pés do Senhor. Devemos confiar sempre que a vontade de Deus é perfeita e soberana. Que seja Ele o primeiro a conhecer os nossos problemas, a quem recorrermos. Agindo assim, encontraremos alívio. Derrame sua alma aos pés do Senhor. E aprenda a ser grato, render ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,18 diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esta é a vontade de Deus. Ele quer que seja assim, tem que ser assim, se quisermos desfrutar das bênçãos do Senhor. Temos que ser gratos, temos que render a Ele ações de graça, né? Então, Filipenses 4,6 nos ensina a levar as nossas petições a Deus com ações de graça. Derrame sua alma aos pés do Senhor. Que assim como Ana, possamos aprender a exercer a nossa fé. Busque a Deus, derrame a sua alma aos pés do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima. Amém. Fiquem na paz do Senhor e uma boa semana a todos. Senhor, tuas mãos, tua misericórdia para sempre. Senhor, tuas mãos, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia. Aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tuas mãos, tua misericórdia para sempre. Senhor, tuas mãos, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom.
que